por ano, são 60 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. E se as mulheres têm o Outubro Rosa para o combate ao câncer de mama, os homens ganharam o Novembro Azul. Acompanhem. Isso aqui foi uma campanha, uma sementinha que as duas entidades colocaram ano passado, em novembro, que foi o Novembro Azul. Já que temos o Outubro Rosa, por que não difundirmos o Novembro Azul, uma campanha contra o câncer de próstata, e realmente estimular, que a gente sabe que são as mulheres, as mães, as filhas que realmente levam o homem ao médico. E pensar o seguinte, que às vezes o único médico que o homem vai é no urologista. Então, além do diagnóstico precoce do câncer de próstata, uma série de doenças como hipertensão, diabéticas, talvez vão ser diagnosticadas nesse consultório do urologista. Então, a gente pensar que talvez é muito importante que esse rastreamento se mantenha ao longo do tempo. Em relação ao câncer de próstata, que eu acho importante a gente pactuar. Tem um movimento no mundo, que não é só o Novembro Azul, que é o Movember, eu não sei se já ouviram falar, é um movimento europeu que tem instigado, incentivado essa questão do câncer de próstata no mundo inteiro. O símbolo deles é um bigode. Em novembro, as pessoas usam bigode, homens e mulheres, para dizer que se fidelizaram a essa campanha. A gente tem sempre que trabalhar com homens e mulheres se somando, porque os homens, a despeito de terem ainda grande poder decisório, eles não se privilegiaram na questão da saúde, né? Eles não souberam aproveitar essa situação para se beneficiar. Então, a ideia, Novembro Azul, a gente já pautou aqui na esplanada que ela vai estar com azul pela esplanada toda, isso já foi pedido, solicitado e aprovado, então isso já está consensuado. O que eu acho que a gente precisa consensuar entre nós é a questão dentro do Ministério da Saúde de como a gente vai trabalhar a questão da linha de câncer de próstata, a linha de cuidado de câncer de próstata. Eu acho isso muito importante porque senão o Novembro Azul fica interrompido. Primeiro a gente tem que ter esse consenso, e eu acho que está pronto, acho que o campo está fecundo, passaram 3, 4 anos desde que o INCA se manifestou, e eu acho que a gente pode estar revendo agora a maneira de trabalhar o câncer de próstata e, sobretudo, favorecer a vida de milhares de homens brasileiros, né? Aliviando o sofrimento, trazendo qualidade de vida para todos. Eu acho que nós temos que fazer com que a comissão se envolva, vamos fazer o Novembro Azul aqui, mas vamos chamar essa equipe aqui mesmo, que peço a minha assessoria, para que eu vou fazer esse contato, para que a gente possa fazer uma reunião interna mesmo, chamando a senadora Ana Mércia, a senadora Vanessa. Nós temos aqui colegas médicos aqui na comissão, para que a gente possa traçar uma estratégia e aí sim conversar inclusive com o ministro Padilha, a respeito de como fazer isso. Eu acho que esse seria o primeiro encaminhamento. A Comissão de Assuntos Sociais chamar a responsabilidade de, junto com o Ministério da Saúde, a sociedade civil organizada, como fazer com que essa questão da saúde do homem especial, então, não tem como a gente não relacionar o câncer de próstata. Agora, esse câncer de pênis, como disse, é uma vergonha mesmo, que é uma questão de informação. Né? Então, isso é uma coisa que, uma campanha, uma organização, nós vamos diminuir drasticamente. Aqui são os dados no Brasil, vocês podem ver que, apesar assim, de toda a apresentação que se tem para a mama, do cuidado com a mama, nós temos 60 mil casos novos por ano de câncer de próstata contra 52 mil casos de câncer de mama. Ou seja, o câncer de próstata é até mais incidente no Brasil do que o câncer de mama. E, como eu falei, com uma população viva e com doença bastante extensa que vai se acumular ao longo dos anos. Seguinte. Aqui são dados por estado, vocês podem ver que os estados de maior incidência são esses em preto, onde vocês veem que São Paulo, Rio, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e com incidência que chega de 68 a 100 casos a cada 100 mil homens, e os estados de Minas, aqui do Centro-Oeste, alguns do Sul também, com incidência de 50 a 70 casos para cada 100 mil homens. Porque, às vezes, a gente fala muito da busca da população, e aqui nós estamos falando do homem, no cuidado da sua saúde. Agora, ele precisa encontrar o profissional. Do número de profissionais urologistas no Brasil. Qual é o número que a gente tem de urologista? Onde estão os urologistas? É um número suficiente para atender? Porque nós estamos falando aqui não é das pessoas que têm poder aquisitivo. Creio que isso interessa muito aquela camada da população e a grande massa, né, de homens que se socorrem no sistema público de saúde. Não existe urologista no sistema público de saúde. Não existe. Nós somos 4.500 associados da SBU. Eles estão distribuídos, como a maioria dos médicos no Brasil, na região sudeste, preferencialmente. Mas, como eu também citei na apresentação, não adianta que a gente queira
inserir um urologista no sertão do Maranhão se lá não tem um equipamento, se lá não tem um hospital, se lá não tem alguma arma que ele possa desenvolver a medicina que ele aprendeu durante 5 anos após a faculdade, que é o tempo de formação do urologista. Então, nós temos 2 problemas graves. Um problema do financiamento e outro problema do acesso. Do que é que adianta tudo isso? Fazermos uma campanha, esclarecermos os homens, dizer que ele vai ter acesso, que a partir de agora ele pode fazer os exames e não tivermos financiamento. Não tivermos as estruturas preparadas para receber essa demanda. O Brasil tem sido cruel nesse aspecto. Isso é um debate que permeia todas as discussões, inclusive essa história de trazer médico cubano, médico não sei de onde e tal. É tudo uma fumaça nos olhos da sociedade para não vislumbrar a impotência do governo em, de fato, fazer o que escreve. E o governo não faz o que escreve porque uma consulta com o urologista é insignificante, quer escravos. Um exame complementar, e precisa de acesso ao exame complementar, não remunera o custo da realização do exame. O acesso às salas cirúrgicas, o acesso à reabilitação, tudo isso sofre um limite extraordinário porque as estruturas não conseguem se organizar em virtude da ausência da segurança para fazer a compensação dos seus custos. O que falta nos hospitais que eu trabalho em 3 hospitais do SUS, federal e estadual, são equipamentos. Então, hoje em dia, mesmo tendo profissionais altamente capacitados, a minha fila de espera junto com os residentes de urologia do hospital são 370 pacientes que estão esperando. A média de espera em câncer é 120 dias, né, para a gente operar. Tá? E o SUS, infelizmente, é visto, por causa dessa má remuneração, como um bico para a maioria dos meus colegas. Se tem urologista dedicado ao SUS, o doutor Aguinaldo diria que sou eu, porque eu só trabalho no SUS. E eu sei que os meus residentes ganham 3 a 4 vezes mais do que eu no ano seguinte que eles se formam, né? E eu não consigo convencer eles a trabalhar pelo SUS da mesma forma. Então, não é nem no sertão do Maranhão que faltam equipamentos, lá em Florianópolis e na Santa Casa de Porto Alegre, no Clínicas, todos são assim, dessa mesma forma. Eu queria, primeiro, fazer alguns questionamentos muito rápidos. Em relação à vacina do HPV, eu pergunto em relação aos homens. E qual a opinião dos senhores em relação a essa vacina? Não é que preventiva do câncer de pênis, não só, mas também outros tipos de câncer. O HPV é muito importante, realmente ele é um fator de risco para o câncer de pênis, e hoje em dia existe vacina quadrivalente para homens. Nós sabemos que o HPV ele não confere imunidade, porque ele é um vírus de superfície. Então, todo mundo, mesmo que tenha tido HPV, tem que ser vacinado, porque é a vacina que vai conferir a imunidade. Isso em zonas de risco, se a gente pegar isso como uma norma, que nós podemos discutir depois, conforme Vossa Senhoria aí pensou, em fazer qual é a zona do Brasil, quais as zonas de risco, onde a gente poderia, inclusive, vacinar crianças contra o HPV, e com certeza a gente iria diminuir a incidência do câncer de pênis no Brasil, em zonas de risco. Sabemos que na gestão temos vários desafios. Temos desafios de fixação de profissionais, de questão de recursos humanos, temos a questão do financiamento em saúde, que é insuficiente, temos que ter mais dinheiro para a saúde no país, né? E temos a questão também da própria gestão, que é como você organiza os serviços de saúde nos territórios, né? Na baixa, média, alta complexidade. As estratégias elas estão postas para a prevenção. A estratégia de saúde da família é uma estratégia de prevenção do adoecer e prevenção das consequências do adoecer. Mas as estratégias para tratar e curar, elas tiveram um lugar que cada vez mais está mais estreito. Por quê? Porque ou vai para alta complexidade, ou você não tem acesso à média.
a média por conta do fechamento de leitos em virtude do insuficiente financiamento. Então, esse é o apelo que o Conselho Federal de Medicina tem feito para que a gente possa, naturalmente, travar um diálogo que resulte num benefício maior para a sociedade. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.